E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Estamos dando início aqui ao quarto dia da nossa jornada que nós estamos lendo a Bíblia todos os dias aqui agora, como base usando o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Hoje é o dia quarto. Quarto dia hoje, que bênção. Se você está no primeiro, segundo, terceiro e está no quarto dia hoje mantendo, cara, está de parabéns, que bênção desse desafio que nem sempre é fácil, né? Colocar estabelecer um alvo assim espiritual, de ler a Bíblia, de fazer um jejum, sempre é mais difícil do que o normal, né? Então, também se você está caindo aqui de paraquedas, chegou aqui já no quarto dia, quero te convidar a fazer parte dessa jornada que nós estamos aqui lendo, fazendo um vídeo, né? E um vídeo lendo um capítulo da Bíblia, tendo alguns comentários aqui, estando juntos. Então você pode ir na descrição do meu canal, no meu canal, tem uma playlist separado lá, lendo juntos o Evangelho de João e acessar os últimos vídeos que nós compartilhamos aqui, que nós estamos compartilhando aqui. Me perguntaram, né, lá no Instagram, inclusive se você não me segue ainda, me segue lá, tá aqui ó, no Instagram, eu sou Leonardo Gimenez com 2Z, lá no Instagram e no TikTok também, eu sou Leonardo Gimenez com um Z apenas, normal, me segue lá. Esse Instagram é um novo perfil que eu tô, uma conta minúscula, pequena, que tá começando lá. Você me segue? Algumas pessoas me perguntaram por que não fazer ao vivo aqui no YouTube. Por que não fazer ao vivo seria melhor se a gente fizesse ao vivo. Eu não tenho ainda a quantidade de seguidor, é um canal muito pequeno, começando aqui agora, esse canal há pouco tempo. Nós precisamos de 1.000 inscritos para poder fazer lives, para poder fazer conteúdos aqui ao vivo. Então, quando eu falo estamos ao vivo, é por causa do Instagram. Estamos ao vivo e transmitindo também no Instagram. Mas aqui precisamos chegar nos mil inscritos. Então, se você não me segue, chegou aqui, gostou da ideia, tem acompanhado, já me segue aqui, compartilhe, manda esse vídeo para alguém que você acha que também gosta de ler a palavra e fazer esse desafio de ler conosco. Acreditamos aqui nessa comunidade, o Clube da Bíblia, um capítulo por dia, uma vida transformada pela palavra. Não é o muito que você sabe, mas o pouco colocado em prática todos os dias que tem o poder de transformar a sua vida. Então nós não estamos querendo ler a Bíblia de uma vez aqui, nós estamos o nosso objetivo aqui, a nossa missão é ler um capítulo, estudar um pouquinho, meditar sobre alguns versículos desse capítulo, para que nós venhamos conseguir colocar em prática durante o nosso dia. Colocando em prática, nós aprendemos e aí vamos mudando a nossa vida dia após dia. Eu gosto de ter esse bate-papo aqui antes, como se fosse uma live, porque eu estou ao vivo, eu não tenho cortes aqui, eu não coloco cortes, então fica como se fosse uma live aqui para mim. Eu gosto de bater esse papo antes aqui, não simplesmente já chegar no conteúdo. Então eu estou lendo aqui na versão NVT, na nova versão transformadora. Então pega a sua Bíblia aí, se você está com ela, pega a sua Bíblia. Se você está indo trabalhar, está nos ouvindo, está em deslocamento para algum lugar, está nos ouvindo, que bênção também. Glória a Deus pela sua vida. Talvez você está fazendo algum serviço diário aí, está nos ouvindo. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao canal. Temos outros conteúdos aqui, estou querendo variar bastante. Então já me segue, tem muito conteúdo aqui. E é isso, vamos lá. Capítulo 4 do Evangelho de João. Não estamos com a melhor iluminação hoje. Hoje eu estou com alguns imprevistos aqui, mas não vou deixar de gravar, apesar dessas dificuldades aqui. Amém? Vamos lá. Queria orar agora no começo. Queria que você pudesse orar comigo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez com a Bíblia aberta, Deus, porque entendemos, sabemos que o Senhor fala através da palavra. Fala conosco, Pai. Fala conosco, nós precisamos, ó Deus, ouvir a sua voz. Não queremos andar sobre a terra errantes, fazendo somente a nossa vontade e sendo guiados pela multidão e oportunidades que são abertas e aparecem sobre nós. Nós queremos ser conduzidos pela palavra e pela vontade do Senhor. Nos ajude, Pai. Não deixe que venhamos trilhar só a nossa vontade, venha trilhar a nossa vida baseado só nos nossos gostos, não, Pai. Nós queremos ouvir a voz do Senhor e ser direcionado por ela e fazer a tua vontade. Queremos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos deu vida, pelo qual o Senhor soprou em nós o fôlego de vida.
Fala conosco através desse capítulo de hoje, fala com cada um que está aqui nesse vídeo hoje, edifica a vida dele, livra ele das astúcias ciladas do diabo, do mal, livra hoje, Pai, das astúcias ciladas do mal preparadas para ele, livra, e que ele possa ouvir a doce voz do Senhor aonde ele estiver, seja no caminho para o trabalho, seja no trabalho, seja no seu horário de almoço, talvez chegando do trabalho agora, independente do horário. Fala com ele agora, Pai, fala comigo também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Vamos lá, capítulo 4. Diz assim, ó. Começa assim. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Versículo 4. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó. Tinha dado a seu Samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço para voltar do meio-dia, por volta do meio-dia. Interessante aqui, a primeira parada que nós temos para poder meditar é no versículo 4, diz: no caminho teve de passar por Samaria. Tem outra tradução que diz: era necessário que ele passasse por Samaria. E numa leitura talvez simples e rápida aqui, eu mesmo penso assim, que seja necessário porque não tinha como era geográfico essa necessidade. Se ele quisesse chegar do outro lado para onde ele estava indo na cidade, era necessário que ele passasse por Samaria. Não tinha como dar a volta. Então, ainda que ele não quisesse passar, era necessário que ele passasse por ali. É interessante que no capítulo 3, nós lemos ontem, né, no capítulo 3, 3 vezes João registra no capítulo 3 a palavra era necessário. E uma delas está no versículo 14. João 3,14 diz: era necessário. Aparece quando Jesus fala da cruz. Então, era necessário que Jesus fosse para a cruz, sim ou não? Era necessário. Por quê? Porque o sacrifício dele na cruz do Calvário é que nos leva de novo para Deus, a ter acesso a Deus. Então, o véu foi rasgado por causa do sacrifício. Deus aceitou o seu sacrifício. Como sabemos que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo? É que ele ressuscitou. O ressuscitar de Jesus ao terceiro dia é a comprovação de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Então, voltando para cá no capítulo 4, a palavra que João usa aqui é teve que passar nessa tradução, ou era necessário, e não era geográfico. Então, por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher. Uma mulher que nós vamos ler agora, nós vamos ver que ela é cheia de falhas, cheia de defeitos, cheia de pecados, confusões, embaraços na vida, mas é essa mulher que tem vergonha de ir no horário normal tirar a água do poço, porque ela não quer ter convivência com as outras mulheres, porque as outras mulheres falam dela, não tem comunhão com ela, porque ela é uma pecadora. Então, pela vergonha e por evitar esse relacionamento com as outras pessoas, ela vai ao meio-dia. É o sol mais alto, é a hora mais difícil, não é? Meio-dia, é o sol mais alto, é o maior calor. Mas ela prefere. Essa mulher mostra o quanto ela está ferida, o quanto ela está machucada, o quanto ela está com aversão às pessoas. Ela não quer papo, ela não quer conversa, ela não quer relacionamento, ela não quer conversar. Ela só quer ficar no cantinho dela, ter a vida dela. Sabe? Só quer ter a sua vida. Então, por causa disso, ela está disposta a ir no poço meio-dia. Ela está disposta a andar nesse deserto. Ela está disposta a enfrentar o maior calor para ficar sozinha.
E é essa mulher que Jesus diz, João registra, era necessário. Jesus tem um encontro marcado com essa mulher. Leonardo, mas o encontro marcado, mas ela não sabia que Jesus ia chegar, justamente. Ela não sabia, mas Jesus sabia e tinha um encontro marcado com ela. Como assim? Interessante eu pensando aqui agora, como Jesus sabia dessas coisas se ele era homem? Ele era homem, mas ele era Deus também. E trazendo para algo natural nosso aqui, se é que possamos falar natural, Jesus nos ensina e nos mostra que ele é um homem de oração. Logo pela manhã ele separava tempo para orar. E por que ele orava? Para saber e descobrir a vontade de Deus para sua vida, do Pai para sua vida. Nós vemos no capítulo anterior que nós lemos que ele veio revelar o Pai, né? Ele veio para revelar Deus como Pai. E ele busca constantemente Deus em oração. Então, o que é a oração? Oração, eu gosto de uma definição que eu li num livro, que oração é consultar quem já viu o meu futuro. Isso é oração. É consultar Deus ou consultar alguém que já viu o meu futuro, que sabe do meu futuro. É consultar ele. Ei, como você sabe do meu futuro, qual é a decisão que eu devo tomar aqui hoje? Incrível, né? Ele tinha um encontro marcado. Era necessário que ele se encontrasse com aquela mulher. Era necessário. Então, continuando. Por volta do meio-dia, diz aqui, né, no final do versículo 6. Versículo 7 diz: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: ó a humildade de Jesus, né? Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Ele estava sozinho. Versículo 9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Meu Deus. A outra tradução diz: se ao menos você soubesse que presente ou dom Deus tem para te dar, que é esse dom da vida, né? O dom, o que é a palavra dom? Dom é presente. Aqui a tradução é presente, porque dom é presente. Então ele está falando assim, ele encontra aquela mulher lembra da diferença que eles têm, o samaritano e os judeus, eles não conversam, eles não têm comunhão entre eles não gostam um do outro, e ela relembra dessa intriga e ela diz: você é judeu, eu sou samaritano, que negócio é esse que você está vindo? Ele vem: se você soubesse que Deus tem um presente para você. Por que isso é escandaloso? Porque quem está distante de Deus, eu não sei se você já desviou alguma vez, eu nunca desviei assim de sair da igreja, nunca saí, mas eu tenho contato com essas pessoas que estão voltando, retornando. E o que a maioria pensa é assim: saiu da igreja e agora o pensamento é: Deus está furioso comigo. Deus está decepcionado comigo. Deus está bravo comigo. Ele está esperando eu voltar, mas se eu voltar, ele vai me castigar. Então é melhor eu ficar aqui escondido, porque Deus vai me castigar, vai me dar uma doença, vai dar doença para os meus filhos, vai dar doença para alguém, vai me matar, alguma coisa vai fazer. E esse, provavelmente, penso eu, era o pensamento dessa mulher. Ela estava distante, ela estava longe, ela não acreditava. Mas Jesus aborda e fala: se você soubesse o presente que Deus tem para você, presente, você me pediria. Outra coisa interessante: você me pediria e eu lhe daria água. Ele não diz assim: ó, eu tô pronto para te dar água, eu vou te dar água. Você quer água? Você quer água viva? Eu vou te dar. Eu vou te dar água viva de qualquer maneira que hoje eu vou te dar. Você vai viver isso. Não, ele diz que ele iria fazer se ela pedisse. Aqui está a importância de pedir. Ela, nessa posição que ela tá, ela tem alguma, sei lá, alguma
Me fugiu a palavra. Ela tem algum mérito aqui em pedir alguma coisa? Não, ela está errada, ela não tem comunhão, ela não está fazendo obras, ela não está fazendo nada de bom. Mas Jesus está falando, se você pedisse, eu ia te dar. Como assim? Deus não dá apenas coisas boas para quem merece? Deus não dá apenas coisas boas e presentes para quem merece, para quem obedece, para quem é um bom crente, para quem é um bom filho, para quem é um merecedor. Ele não é? Não. Se ele fosse esse Deus, ele seria o Papai Noel. Não é assim? Lembra quando você era criança? Provavelmente a maioria das casas aí, os responsáveis, os pais diziam assim, ó, se você se comportar bem, o Papai Noel vai dar um presente para você no final do ano. Quantas vezes me enganaram, hein? Em relação a isso. Se você se comportar bem, se você passar de ano, Papai Noel vai te dar algo. Nós vemos Jesus, nessa analogia aqui, dizendo aqui, ó, ele não é o Papai Noel. Se você soubesse, ela só tem que saber quem ele é. Se você soubesse quem está falando com você, ele não diz, se você tivesse se comportado bem, menina, se você não tivesse feito tantos erros na sua vida, se você tivesse obedecido, hein? Não, ele não diz, ele diz, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu te daria água. Você não ia ter culpa, você ia pedir porque você me conhece e você sabe que eu sou um Deus gracioso. Um Deus que tem pensamentos bons a seu respeito. Eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade do nosso tempo de comunhão. Eu tenho saudade dos nossos louvores lá no quarto. Eu tenho saudade daqueles dias em que você me procurava logo pela manhã. Eu tenho saudades daquele tempo que você jejuava, não simplesmente para sentir fome, mas porque tinha muita sede de conhecer quem era o Senhor. Ei, eu tenho saudade desse tempo. Se você me pedir, eu estou pronto para te dar. Que poderoso, hein? Luz, preciso de luz, precisava de mais luz aqui. Eu falo para você que isso está fluindo aqui e é o que Deus está ministrando no meu coração aqui agora. Eu estou sendo ministrado aqui. Eu não preparei falar isso. Algumas coisas eu preparo, mas isso eu não preparei para falar. Tá fluindo. Tá fluindo. Versículo 11. Diz assim, mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nossos antepassados? Jacó, nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Esse povo tem muito orgulho, né, do poço ser cavado pelo seu ancestral Jacó. Isso é algo que eles têm muito orgulho, é algo que eles têm orgulho de dizer. Mas Jesus confronta ela e fala, olha, você vai beber dessa água e você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, se você beber da água viva que eu tenho, nunca mais você terá sede. Isso fala dos nossos vazios que tentamos completar com coisas naturais, né? Como é o nome do poço que você está buscando água? Talvez seja dinheiro. Talvez o poço que você está cavando é dinheiro. Você acha que vai ser mais feliz, vai ser completo quando tiver dinheiro. Quando você casar, quando você sair da casa dos seus pais, quando você, sei lá, tantas outras coisas que poderia se encaixar aqui, sucesso, reconhecimento, relacionamento. Mas Jesus diz, não completa. Não vai completar. Você vai voltar a ter sede. Quando você tiver dinheiro, você vai falar, eu preciso ter dinheiro e preciso casar. Aí quando você casar, você precisa agora que eu tenho dinheiro e casar, agora eu preciso ter filhos. E sempre vai ser assim.
não vai completar. Mas ele diz, na verdade, que o único que vai cessar essa sede e nunca mais teremos sede é se bebermos da água dele. Versículo 15 diz: Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive hoje, que vive agora. Certamente você disse a verdade, ela disse. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Quero parar aqui nessa parte, porque muitos usam essa passagem aqui para acusar as pessoas, né? Está vendo aqui? Essa mulher, ela morava com um homem e Jesus disse que ela não era casada, ela estava amasiada, ela estava em pecado. E usa esse contexto para acusação. Eu não quero entrar nesse mérito, tem lá o seu valor, está correto, não só como acusação, mas exortação, ensino, usam essa palavra. Mas esse contexto, Jesus está querendo mostrar para ela o quê? Eu te conheço. Eu não estou te falando isso, que Deus tem um presente para você, que se você me pedisse eu te daria porque eu não te conheço. E eu não te conheço, então eu vou te dar um presente. Não, ele está falando para ela assim, ó, eu sei quem é você. Eu conheço a sua história. Eu sei dos seus erros, eu sei o que tem passado, eu sei do profundo do seu coração. E sei que você casou 5 vezes. Eu sei. E você está de novo, e agora você está morando com um homem que você não está casado, está amasiada com ele. Ele está falando, eu conheço quem é você. E apesar de conhecer quem é você, e saber da sua história, e saber que as coisas não estão indo legal, eu estou disposto a te dar água viva. Eu vim aqui ter um encontro com você mesmo. Eu sei dessa história. Então, o contexto é, Jesus está querendo mostrar que ele sabe quem ela é. Ele não está acusando, ei, você pecadora, né, malandra, tá morando, não é, tem que resolver sua vida. Não, ele não está falando isso. Não é o contexto, ele está dizendo, eu sei da sua história. E ela logo, ela se espanta e ela diz, tu és profeta. Tu és profeta. Ele precisava disso. 19. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, crê em mim, mulher. Crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou suas vasilhas de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida?
Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera, que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizam o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. É incrível aqui que essa mulher, ela chega com um propósito. Ela sai da casa dela com um propósito. Qual é o propósito dela? Eu vou buscar água. Ela pega as vasilhas e ela vai para buscar água. Todos os dias eles iam buscar água. Mas essa mulher, ao encontrar e ter um encontro com Jesus, e Jesus começar a revelar para ela quem ela é, trazer a identidade dela e revelar para ela, e ainda assim falar: eu sei quem você é, eu tenho algo para você. Seus olhos são abertos, ela reconhece que ele é profeta, e depois, um nível maior, que ele é aquele que viria. O que ela faz? Ela, versículo 28, deixa as vasilhas e corre no povoado. Ela vira uma missionária. Ela deixou os vasos para trás, aquilo que ela era o objetivo dela, e agora qual é a missão dela? Contar para os outros que estão lá fora. É incrível. Jesus é tão maravilhoso que quando os nossos olhos são abertos, a gente quer contar para outras pessoas e deixamos o nosso plano original, que nós pensávamos que era o principal, para trás. Ela deixou as vasilhas, ela deixou a vida dela e ela foi viver para Jesus. E ela começa a contar: ele é o Cristo, eu encontrei o Cristo, é ele, é o Senhor, ele falou toda a minha vida. Deixando coisas para trás. Se você é alguém que teve os seus olhos abertos e teve uma experiência com Deus, é inevitável não ter renúncias na sua vida. Eu já contei em um outro momento isso, mas é particular, tá bom? Quando eu fui ordenado, alguns anos atrás eu fui ordenado. Eu lembro que eu estava ajoelhado, o óleo foi cair sobre a minha cabeça. E um professor, um pastor, que eu tenho muito apreço por ele, pastor Eduardo, eu estava ajoelhado ali chorando, tendo uma experiência com Deus ali. A minha vida estava sendo transformada naquele tempo, sendo ordenado. O óleo caindo sobre a minha cabeça. E várias pessoas orando, mas a oração dele ficou na minha cabeça, porque ele estava dizendo assim: Senhor, frustra os seus sonhos. Frustra os seus sonhos. Seus sonhos estão sendo frustrados agora. Tudo que ele pensou, que ele imaginou, o Senhor está quebrando agora e tal. E esse foi o sentido da sua oração. Foi longa a oração. Mas num primeiro momento eu estava tendo uma experiência com Deus, mas eu ficava pensando: o que esse cara está orando? Depois fez sentido para mim, porque os meus próprios sonhos que eu tinha natural estavam sendo quebrados e esmagados ali, para que eu pudesse viver os sonhos de Deus para minha vida. E de lá para cá, posso contar para você várias renúncias que eu fiz, mas as renúncias que eu fiz, elas falam de um plano que eu tinha para mim. As renúncias para viver o propósito do Senhor. Então eu deixei os vasos para trás, Eu acredito que você também deixou os vasos para trás. Agora deixou para trás, prega o evangelho. E de fazer discípulos de todas as nações. Ei, fala do amor de Jesus. Fala do amor de Jesus. Os campos já estão brancos. Já estão brancos para a colheita. É tempo agora. Versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram, não todos, muitos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Olha só, Deus não foi alcançar as pessoas, ele ganhou uma pessoa, se revelou para essa uma pessoa, conhecia ela, e através dela ele ganhou todo mundo. Muitos creram nele.
Ele me disse tudo o que eu já fiz. Versículo 40. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disse a mulher: Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. 43. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava para a Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. 50. Volte, disse Jesus. Seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou: quando o menino havia começado a melhorar? E eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio da Judéia. Aleluia. Que capítulo, hein? Tem muitos pontos aqui que eu vou lendo e eu queria parar para falar, mas eu não quero que essa live ela fique muito longa. No máximo ali, nós estamos numa média de 30, 40 minutos, então eu não quero muito, quero pegar só algumas partes, mas para acabar, o Evangelho de João, capítulo 4, nos ensina que Jesus atravessa barreiras para encontrar pessoas sedentas. Ele conhece nosso passado, transforma nosso presente e nos envia para alcançar outras vidas. Quem bebe da água nunca mais será o mesmo. Então Jesus diz nesse capítulo aqui, ó, quando perguntaram o que fala o capítulo 4 de João. O capítulo 4 do Evangelho de João revela que ele conhece o nosso passado. Apesar de conhecer o nosso passado, ou por causa do nosso passado, transforma o nosso presente e nos envia para salvar o perdido, para salvar o próximo. Esse é o propósito do Senhor. Faz em nós para alcançar outros. Ele não faz simplesmente por causa de você, mas por causa das outras pessoas. Quero declarar sobre a sua vida que nesses dias você vai florescer e muitas pessoas vão ouvir o Evangelho através da sua vida. Vão ouvir da sua vida. Que você possa ter a mesma ousadia dessa mulher. Ele tem um presente para você, o dom, ele tem um presente e tem água, uma porção de água para liberar sobre você. É só você pedir. Ele não vai te dar se você não pedir. Então pede para ele. Vamos pedir junto e orar para acabar esse dia de hoje, o nosso quarto dia de hoje. Nosso quarto dia, esse desafio de leitura bíblica diária. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pela porção que hoje nós lemos no capítulo 4. Tão rico, Pai, tão maravilhoso. Tão extraordinário, ó Deus, ver a história dessa mulher, ó Deus, que apesar de todas as suas falhas e defeitos, nós nos identificamos com ela. Nós vemos um Jesus que encontra ela e diz: eu te conheço. Conheço as suas falhas, eu conheço seus erros, eu conheço toda a sua vida. Eu sei desde o começo, você casou 5 vezes, eu sei da sua história há anos atrás. Mas mesmo sabendo disso, eu quero dizer para você, se você soubesse
Se você soubesse quem eu sou e que Deus tem um presente para você, você me pediria água e eu te daria. Nós estamos aqui porque nós conhecemos quem é o Senhor. Nós estamos diante da sua palavra aqui porque nós sabemos quem é o Senhor, nós conhecemos o Senhor, tivemos uma experiência, nossos olhos foram abertos, tivemos uma experiência que transformou a nossa vida, da água para o vinho. Então nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos dê a água viva para beber, nos dê a água viva, Pai, daquela que o Senhor prometeu que nunca mais teremos sede. Nós queremos tomar uma outra porção dessa água, queremos tomar uma outra medida dessa água, nos dê água para beber. Que cada um que está aqui, que ficou aqui até agora nesse vídeo, possa ser inundado com a água do Senhor, ó Pai. Muda as nossas prioridades, fala conosco, nós queremos cumprir o propósito pelo qual o Senhor ligou o nosso coração, Pai. E que o Senhor venha ter colheitas através da nossa vida. Quero declarar sobre a casa dessa pessoa, quero declarar sobre os seus relacionamentos, haverá salvação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero declarar sobre essa casa, haverá salvação completa. Eu declaro que lá no trabalho dessa pessoa, no meu trabalho, haverá salvação. Nos relacionamentos, na escola, na faculdade, andando na rua, lá na padaria, na feira, nesses ambientes, haverá salvação, Pai. O nome do Senhor será pregado e haverá salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que bênção. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like. Você pode fazer um comentário. O seu comentário ajuda muito na distribuição para a pessoa certa essa live. Então, se tem pessoas que gostam desse tema, de ler a palavra, de ler a Bíblia, o algoritmo do YouTube vai alcançar essa pessoa. E sabe qual é uma das primeiras coisas que essa pessoa vai fazer ao ver o vídeo? Ela vai nos comentários. Então eu queria pedir para você, faz um comentário, o que Deus falou com você nessa live. Você chegou até o final, escreva lá, Deus falou muito comigo no versículo tal, gostei muito, está sendo bênção, poderoso, vou continuar. Qualquer coisa que ajude alguém que o algoritmo vai alcançar. O algoritmo do YouTube agora, ele vai levar a palavra. Eu estou aqui sendo um instrumento, uma ferramenta. O algoritmo vai trabalhar para o evangelho agora. Vai alcançar a pessoa certa. Mas ele não me conhece, ele vai ver, talvez o vídeo não está com uma imagem legal, com a iluminação legal. Ele vai olhar, talvez ele não vai querer. Mas se ele for no seu comentário e ver o seu comentário, vai convencer ele. Então fica aí, o meu pedido é o seu pagamento para essa live aqui, tá bom? Deixe o seu curtir, compartilhe e nós se vemos amanhã em mais um vídeo da nossa leitura, nosso Clube da Bíblia, tá bom? Fica na paz, um abraço.